Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma aula de filosofia do segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade na aula sobre Descartes, né? René Descartes, e a gente vai falar um pouquinho sobre o eu racional, tá? Então, hoje nós daremos continuidade ao início daquela aula que a gente teve no presencial, né? Já que nós estamos tendo que nos submeter ao ensino da não presença, né? Esse ensino sem a presença, mas é o que nós temos, né, nesse tempo de pandemia, então vamos usar isso com prudência e tentar tirar o melhor possível desses momentos, tá bom? Então, eu vou colocar para apresentar aqui, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né, para a gente finalizar o tema eu racional, para a gente finalizar a nossa discussão, né, que a gente começou em sala. É uma discussão que eu iniciei no ano passado, né, eu comecei a discutir com vocês sobre o tema, né, sobre o eu racional no ano passado, em que a gente falou do sonho, né, o que garante que eu não estou sonhando, né, o que diferencia a realidade da ficção. Então, nesse sentido, hoje a gente vai concluir esse conteúdo, né, para nós podermos dar continuidade a esse processo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o eu racional do René Descartes, e aí, à medida em que o tema for avançando, vocês vão percebendo que aquelas aulas presenciais que nós tivemos, sobretudo no ano passado, né, que tinha um caráter introdutório, e que no começo desse ano algumas turmas ainda chegaram a ver alguma coisa, elas eram aulas que tinham como finalidade introduzir o tema, mas hoje a gente vai fazer, de fato, esse fechamento, tá? Então, a primeira coisa que nós devemos considerar, senhores, é a noção de um eu, né? O que é o eu, né? E o porquê um eu racional. Esse é um ponto bastante importante, bastante interessante, né? O que seria um eu racional? Quem é esse eu? É importante dizer que é atribuído, né, essa concepção de racionalidade, de racionalismo, né? O racionalismo como uma corrente filosófica, ele vai aparecer sobretudo a partir do filósofo que a gente vai tratar hoje, que é o René Descartes. No entanto, filósofos que precederam Descartes, como o próprio Platão, eles já apresentaram, né, ainda que de maneira rudimentar, alguns sinais dessa noção de um eu racional, né, de um eu apartado do mundo, de um eu consciente de si e consciente do mundo, que é capaz de perceber que ele e o mundo são coisas diferentes, são coisas distintas. E a gente vê isso, né, esse império da razão na obra do próprio Platão, né, quando Platão vai ali fazer uma distinção entre o mundo das ideias e o mundo que a gente popularmente chama de mundo das cópias. Esse início, né, dessa filosofia racional, ela começa a aparecer. Mas é no momento em que a filosofia se constitui a partir do Renascimento, que a gente vai ter, de fato, né, esse racionalismo, esse eu subjetivo. Né? É claro que a gente pode pensar em momentos, né, além do Platão, né, como eu citei, a gente tem autores como o próprio Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é um pensador cristão que retomou a obra do Platão, ali do século IV depois de Cristo, é um pensador muito importante para o cristianismo, né? Ele vai retomar a obra do Platão. Ele também vai articular uma noção de um eu, né? Santo Agostinho é praticamente o primeiro filósofo que vai pensar numa subjetividade. O que seria essa subjetividade? É o meu eu interior, é aquele eu que vive em mim. Né? E Santo Agostinho ele vai revelar esse eu interior quando ele escreve um livro chamado As Confissões, em que ele era pagão, né? Ele tinha uma religião diferente do cristianismo, e aí quando ele abre mão dessa religião e ele se converte ao cristianismo, ele escreve um livro confessando para Deus, entre aspas, né, os seus pecados, confessando para Deus as suas angústias, né? É um livro em que ele abre a própria alma, em que ele rasga-se diante de Deus, nesse livro chamado As Confissões. E aí ele vai apresentar ali, nessas confissões, uma espécie de subjetividade moderna. Né? Quer dizer o seguinte, tem alguém dentro de mim, né, que
está ali pensando e que não depende de uma realidade externa totalmente, né? Alguma coisa que está apartada dessa realidade. Né? Santo Agostinho também é um pensador muito importante, né? Assim como Platão, embora Santo Agostinho retome a leitura do Platão. E a gente tem outros autores também que vão tratar aí dessa perspectiva de um eu, né? Um eu racional, um eu que existe no mundo e que precisa, de alguma forma, encontrar as possibilidades de conhecer. Porque a grande questão aqui, o grande nó aqui é o seguinte: se de fato existe um eu, como esse eu chega ao conhecimento? Como esse eu conhece? O que esse eu conhece? E para que esse eu conhece? Né? As coisas que o cercam, né? O mundo externo. E aí, essa percepção, né, de tentar encontrar como nós conhecemos, o que conhecemos, ela passa por uma concepção filosófica, né, por uma linha da filosofia que está presente em outras áreas do conhecimento também, mas ela surge inicialmente na filosofia, que a gente chama de teoria do conhecimento, né, que tem um nome mais bonitinho, que é a epistemologia. O que é a epistemologia? A epistemologia é você tentar estudar o modo como você conhece. Então, é pensar acerca dos próprios pensamentos, de modo a organizar esses pensamentos segundo uma lógica, segundo uma ordem, para tentar entender como, de fato, nós aprendemos o que nós aprendemos. E aí, senhores, a gente tem alguns pontos, né, nessa percepção. Porque a filosofia cartesiana, a filosofia do Descartes, ela vai passar exatamente por isso. Porque anterior a ele, a gente tinha uma concepção que a gente chama de concepção empírica, que era basicamente o seguinte: a palavra empiria é sinônimo, né, se a gente quiser dar uma forçada, de experiência. Então é basicamente o seguinte: o conhecimento até então, para os pensadores aí do período anterior ao renascentismo, porque o Descartes é um pensador já do renascentismo, eles acreditavam que todo conhecimento chegava até nós por meio da experiência. Então, para você conhecer, você precisa ver, você precisa tocar. Você precisa ouvir, você precisa provar. Ou seja, todo conhecimento até então, ele era tido como um conhecimento que eu adquiro por meio da experiência. Eu só sei de uma coisa se eu, de alguma forma, experienciar essa coisa. E a partir da obra do Descartes, a gente vai perceber que essa noção ela é contradita pela filosofia cartesiana, pela filosofia do Descartes e de outros filósofos que vêm depois também, que são pensadores conhecidos como pensadores da razão, né? Pensadores racionais, né? Como, por exemplo, o próprio Kant, né? O Kant ele vai dizer o seguinte: a sua cabeça, eu estou resumindo aqui, mas ele vai dizer, dentro da sua cabeça existe uma estrutura organizada, uma estrutura inata, né, uma razão, e a experiência que chega até você, ela não, ao chegar até você, a chegar até esse eu que você tem, ela é organizada por essa sua razão. Então você tem, de um lado, a experiência, segundo Kant, e do outro lado, as condições necessárias para que essa experiência seja organizada, para que ela se relacione com outros conhecimentos, para que você consiga aprender fazendo alusão, para que você consiga aprender relacionando esse conhecimento com outros. Então, em alguma medida, senhores, o Kant, ele também é um pensador racionalista. É claro que ele é conhecido como pensador iluminista também, ele vem um pouco depois do Descartes, mas ele está pensando nos limites e nos critérios dessa teoria que a gente vai chamar de teoria do conhecimento, né? Como eu conheço aquilo que eu conheço, né? Segundo Kant, você tem o espaço e o tempo como condições a priori, como condições existentes. Para conhecer qualquer coisa eu preciso de tempo e espaço, né? Que são condições físicas aí, digamos assim, embora o tempo não seja, mas e aí, a partir disso, eu consigo conhecer outras coisas que não estão necessariamente em mim. Né? Então, o conhecimento inato, esse conhecimento que está em mim, ele é só uma estrutura. Né? Ele é uma estrutura, é como se fosse uma forma, e aí o conhecimento que entra é uma água, e aí essa água vai ter que se adequar a essa forma, e essa forma vai dar uma substância, vai dar uma
um design, digamos assim, para essa água, né? Então, de certa forma, outros pensadores pensaram nesse eu racional, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que o conhecimento desse eu racional, que segundo esses filósofos todos nós temos, ele passa necessariamente por condições do próprio pensamento. É, de algum modo, você pensando no que você pensa. Só que pensando no que você pensa de uma maneira organizada, de uma maneira criteriosa, né? Por isso que é uma teoria do conhecimento, é uma epistemologia. E aí, senhores, o Descartes ele vai tratar dessa questão, né? Ele vai pensar em como que a gente pode conhecer qualquer coisa que seja. Ele vai perguntar, será que nós de fato conhecemos? E se nós conhecemos, o que nós conhecemos? E aí vocês vão ver que para o Descartes, a gente conhece pouquíssima coisa, porque quase tudo que a gente sabe é, em alguma medida, atravessado por uma noção por uma noção de sentidos que muitas vezes é enganosa. É claro, senhores, que o Descartes ele estava sendo influenciado em grande parte pela noção de conhecimento que existia na época dele, né? Que a gente chama de conhecimento tripartido em português. O que é o conhecimento tripartido? Os antigos, os pensadores antigos, eles diziam que você tem a crença, você tem a verdade. Então você pode ter uma crença falsa acerca da verdade. E você pode ter uma crença genuína acerca da verdade. O que vai garantir se essa crença ela é ou não verdadeira, ela toca ou não a verdade, é a justificação. Então ele vai dizer, você tem a crença em qualquer coisa que seja, você tem a verdade, que é o que é, né, são os fatos, e você, no meio dessas duas coisas, você tem uma ponte que é a justificação, que é o argumento, né, a partir de uma concepção de afirmações frasais, de afirmações axiomáticas. Então você diz uma coisa, eu digo, por exemplo, que choveu, né? Essa é uma afirmação na qual eu acredito. Qual é a justificação para essa minha afirmação? O fato de que está chovendo. Então, quando eu apresento essa justificação, eu alcanço essa verdade. Então, percebam, senhores, nós temos a crença, a verdade e uma justificação. Sem essa justificação, é muito difícil você, em algum sentido, aprender qualquer coisa. E embora o Descartes ele não fale sobre isso, a filosofia dele está atravessada por isso. Essa justificação, esse jeito de justificar argumentando, está sempre presente na filosofia do Descartes. Daí, senhores, o fato dele ter criado um método. Ele tem o que a gente chama de método cartesiano. Né? E o que o método cartesiano tem? Ele tem algumas regras. Né? Então ele vai dizer, olha, se você quiser conhecer qualquer coisa, mas conhecer de verdade, não é conhecer segundo as opiniões, conhecer segundo as aparências, porque para o Descartes, senhores, vocês só vão conhecer qualquer coisa que seja se o seu conhecimento for objetivo, distinto, se for um conhecimento claro. Se você tem um conhecimento que é ambíguo, que sobre ele repousa uma plausibilidade, repousa uma dúvida, que parece certo, mas não é, para o Descartes isso não é conhecimento. Tá? Então ele cria um método bastante interessante e bastante matematizante. O Descartes ele matematiza a discussão filosófica no intuito de encontrar na filosofia aquilo que ele também, como matemático, encontrou na matemática. Um conhecimento sobre o qual não repousa dúvida nenhuma. Um conhecimento que não pode ser corrigido, um conhecimento que não pode ser dubitável, um conhecimento a partir do qual você não pode tecer nenhum tipo de dúvida. Onde a gente vai ver isso? Na matemática. Né? Em qualquer lugar do mundo, 2 mais 2 é igual a 4. E o Descartes vai dizer o seguinte, poxa, tá todo mundo aqui discutindo sobre a verdade, tá todo mundo discutindo sobre a realidade, mas fulano tem uma opinião, cicrano tem outra, e parece que os dois estão certos. Como é que eu vou chegar a uma verdade? E aí o Descartes cria algumas regras, né? A primeira regra que ele cria é o que ele vai chamar de regra da evidência, tá? A regra da evidência, senhores, ela é a regra que toma como ponto de partida aquilo que é claro e aquilo que é distinto. Então, uma coisa que eu sei que é,
e que é diferente de outras coisas. Então, ela é inegável, sobre ela não repousa dúvida nenhuma. Como assim, então, professor? oi, pode falar. Então, por exemplo, a luz do sol, um exemplo. É a Jamila que está falando? Está um pouco baixa a ligação, mas... Ô, Jamila, a luz do sol. Então, por exemplo, eu estou num lugar escuro, numa caverna do Platão, ou eu estou numa casa, e aí eu saio daquele lugar escuro e me deparo com a luz do sol. Se eu, de fato, estiver diante da luz do sol, esse conhecimento que eu tenho ali, ele é inegável, porque não tem nenhuma lâmpada que simule o sol e não tem nenhuma lâmpada que me aqueça como o sol, com toda a sua potência. Então, se eu estiver diante do sol, da luz do sol, esse conhecimento não pode ser dubitável. Eu vou falar, não, isso aqui não é o sol, não. Você está vendo a estrela brilhando, você está vendo o calor, né? Você está tendo ali o calor, a experiência do mundo todo iluminado. Você vai dizer, não, isso aqui é um conhecimento claro e distinto. Eu estou sob o sol. Eu estou debaixo do sol. Não tem como negar. Mesmo que venha outra pessoa, ela fala, não, isso aqui não é o sol. Não, pera. Não tem como negar que você está debaixo do sol. Olha o calor, olha a luz, olha todas as coisas acontecendo. Então você tem um conhecimento que é claro e distinto para o Descartes. Tá? E aí, a segunda regra é a regra da evidência. A segunda regra ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque o Descartes vai dizer o seguinte, se você tem uma dúvida, seja uma dúvida num texto, seja uma dúvida numa afirmação, seja uma dúvida numa aula que o professor deu, você tem que fazer uma coisa que é muito diferente. O que você tem que fazer? O Descartes vai dizer, você precisa dividir essa sua dúvida em pequenas partes, como faz um matemático. Então você vai dividir um problema grande em pequenos problemas e vai tentar resolver essas pequenas partes para depois de ter resolvido essas pequenas partes, resolver o todo. Então, num certo sentido, é você transformar um problema grande, complexo, numa síntese com o intuito de complexificar isso a posteriori, mas no primeiro momento transformar uma coisa que é muito difícil em pequenas coisas menos difíceis, basicamente. Então, a primeira regra é a regra da evidência, né? Quando alguma coisa está clara diante de mim, não há motivos para duvidar dela, a não ser que haja sobre isso alguma ambiguidade. A segunda regra é a regra da evidência, né? A primeira da evidência. A segunda regra... Ixi, o professor falou... A segunda regra é a regra da síntese. O professor chama de evidência aqui, mas a primeira é da evidência, a segunda regra é a regra da síntese, tá? Que é a regra em que você vai pegar uma coisa complexa e diminuir, transformá-la numa coisa menor para você tentar resolver as pequenas partes. A regra da síntese, ela é uma tentativa de resolver o problema, basicamente. Então, você pega uma coisa difícil e vai afunilando até transformar essa coisa numa coisa mais simples. Aí ele vai dizer, nessa regra da síntese, você tem que resolver o problema. Então, esse é o segundo passo do método cartesiano. E aí você tem, num terceiro momento, que é um terceiro e um quarto movimento ali, você tem aquilo que ele vai chamar de regra da enumeração. Que é basicamente o seguinte, depois que você fez esse movimento de perceber o que não dava para ser negado, separar, pegar as coisas difíceis e transformar em coisas fáceis, pelo menos em um determinado momento, você precisa fazer esse movimento de novo, e de novo, para você ir entendendo como as coisas funcionam. Basicamente, né, essa regra da enumeração é você encontrar as diferenças entre as coisas e enumerá-las todas. Né? Então, ó, peguei um texto lá da professora de português, e o que é difícil nesse texto da professora de português? Vamos fazer uma síntese aqui. Olha, o difícil é esse ponto, esse ponto, esse ponto. Você repartiu. Aí agora você vai para a quarta regra, ou para a terceira e quarta regra, que é a regra da numeração, você vai dizer, ó, esse é o problema número 1 é esse, o problema número 2 é esse, o problema número 3 é esse. Então, você tem ali, nesse processo, a enumeração, você está destacando o que é mais difícil, o que é mais fácil, e você precisa sempre partir do que é mais fácil. Então, quais são os problemas que eu tenho aqui? Vamos dizer que eu encontrei 4 problemas sérios num texto de língua portuguesa. Nesses 4 problemas sérios que eu encontrei, o mais sério de todos é o X. Então, eu deixo o X por último e vou, em alguma medida, buscando os outros conhecimentos, que são os conhecimentos mais simples. Então, para o Descartes, todo pensamento ele tem que partir sempre da regra mais simples para a mais complexa.
É mais ou menos o seguinte, eu pego algo complexo, simplifico, depois eu complexifico de novo. Mas quando eu simplifico, eu separo em partes. Essas pequenas partes, elas vão me ajudar a entender o todo novamente. É quase um exercício matemático. Eu vou resolvendo, não tem lá as equações que vocês resolviam? Inclusive o Descartes também é matemático. Primeiro o que está, eu não lembro mais, faz muito tempo, mas você tem que resolver o que está na chave, o que está no colchete, o que está no parêntese, e aí você vai resolvendo até chegar a um resultado final. É a mesma coisa que acontece no caso pro Descartes, no caso da filosofia. Você tem que pegar um problema difícil, cortar ele em pequenos pedacinhos, tentar resolver esses pequenos pedacinhos, para depois reconstruir esse problema difícil, de modo a torná-lo fácil de entender, de modo a torná-lo compreensível novamente. Tudo bem, senhores, até aqui? Ou está muito estranho? Se tiver, vocês me falem aí, tá? Ô, professor. Oi. Quem foi que criou todas essas regras? O Descartes, René Descartes. Ok. E aí, eu vou pegar um trechinho aqui para vocês do Mundo de Sofia. E lembrando, senhores, o Descartes ele está tentando encontrar na filosofia as verdades, aquilo que não pode ser dubitável, tá? E aí eu peguei um trechinho aqui do Mundo de Sofia, que é um livro bem interessante, se vocês puderem ler, leiam-no. E aí você tem ali um diálogo, né, que vai tratar exatamente do problema que a gente está tratando aqui, que é a experiência versus a razão. O Descartes é um pensador da razão e a experiência é os pensadores que vieram antes dele. E aí qual que era o problema para o Descartes? O problema do Descartes é que todo conhecimento que nos chega somente por meio da experiência, ele depende dos sentidos e os nossos sentidos, na maioria das vezes, nos são enganosos, tá? Então, a gente tem aqui o trecho, né? Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russo discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. E aí um deles diz, já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus, nem anjos. Responde o neurologista, eu já operei muitos cérebros inteligentes, e também nunca vi um pensamento. Percebam, senhores, aqui nós temos dois elementos. O primeiro, que é o cosmonauta, né, que seria o astronauta, ele está dizendo o seguinte, quando eu fui para o céu, eu não vi Deus lá. Se Deus existisse, eu o veria por meio dos sentidos, ou seja, por meio das experiências, por meio dos meus olhos, eu ouviria a voz dele, eu tocaria, enfim, eu veria por meio dos sentidos. E aí o neurologista vai dizer, pera, mas eu já abri várias vezes o cérebro e eu nunca vi um pensamento. Mas eu não posso negar que as pessoas estão pensando. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, existe um conhecimento que não depende da minha experiência. É um conhecimento que eu posso afirmar que não é dependente da minha experiência. Eu sei que as pessoas pensam independentemente de ver um pensamento, até porque a gente não consegue ver. Então, quando você abre ali um cérebro, você está fazendo um exercício ali, né? O médico está ali abrindo o cérebro, ele está vendo ali massa, ele está vendo ali a parte física do corpo, mas ele não consegue ver o pensamento, porque o pensamento seria a parte elétrica do cérebro, seria a parte química do cérebro, então ele não consegue ver. Então, para que vocês entendam, nessa relação, né, nesse pequeno trecho, você tem as duas escolas, a escola da experiência e a escola da razão. As duas escolas se antagonizando aí. Professor. Oi. Que loucura, hein? Esse foi um exemplo muito bom, eu entendi com esse exemplo. Que bom, Ana. Esse livro é um livro que eu recomendo que vocês leiam, sabia? É um livro que eu acho que vocês deveriam ler, assim, até para dar uma formação filosófica para vocês bem legal, porque é um livro bem gostoso de ler, né? Chama-se O Mundo de Sofia. E ele dá esses exemplos mais tranquilos, assim, né? Você tem o Descartes dizendo que dá para conhecer sem necessariamente ver, e você tem outros pensadores como Hume e outros tantos empiristas dizendo, não, para conhecer você precisa da experiência, tá? Então, esse é o ponto, senhores. Nós temos uma discussão aqui entre conhecimento da experiência e o conhecimento que a gente vai chamar de conhecimento da razão. Basicamente, essa é a ideia, tá? Tem alguém chegando aqui. E aí, a gente vai passar para a próxima parte. Se o computador funcionar. Aqui.
que o Descartes ele vai começar a desconfiar das coisas que estão acontecendo diante dele. É importante que vocês entendam que para o Descartes as coisas eram muito complexas, porque ele foi um cara muito doente, ele teve uma vida muito enferma, ele vivia, hospitalizado não, né, mas ele vivia sob os amparos de médicos e ajudantes, mas ele também foi um cara muito rico, então ele não precisou se preocupar muito com o trabalho, né? É claro que ele serviu na guerra, ele foi soldado durante um tempo, mas ele nunca precisou de dinheiro, né? Todas essas experiências que ele tinha eram experiências que demonstravam que ele estava à procura da verdade. Ele sempre esteve à procura da verdade, porque para ele sempre foi muito incômodo o fato de que as pessoas estavam sempre discutindo e não chegavam a conclusão nenhuma. Então o Descartes dizia o seguinte: não é possível que a gente não consiga chegar a nenhum tipo de conclusão se na matemática a gente consegue chegar, né? Então, em alguma medida, o Descartes ele era um cara inquieto, ele estava desconfiado. Eu até coloquei aqui, tem uma frase de um personagem do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que é uma frase que eu acho muito bonita, assim, ela é muito filosófica também. Ele diz assim, essa frase, né, do personagem: eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Né? Eu não sei de muito, eu sei muito pouco, mas eu desconfio de muito. E aí, essa frase presente na obra do Guimarães Rosa, na boca de um dos personagens do Grande Sertão Veredas, é mais ou menos a síntese da filosofia do Descartes. Porque o Descartes também tinha essa noção de que, como é que a gente pode conhecer alguma coisa? Como é que a gente pode estabelecer um limite que de fato seja plausível? Né? Alguma coisa que... Plausível não. Alguma coisa que seja indubitável. Alguma coisa pela qual eu vou passar e eu não vou ter dúvida nenhuma. É claro que depois isso vai apresentar vários problemas. Mas ele estava pensando nisso. Como é que eu chego a uma conclusão? E é bem possível, senhores, que vocês também tenham tido, em algum momento da vida de vocês, esse questionamento. Será que o que eu sei, de fato, é verdadeiro? E se for verdadeiro, será que eu tenho condições de conhecer? Pode falar. Professor, tem uma dúvida, assim, tem uns desenhos aí que, tipo, escreve um negócio só para você fazer pensar. Só que teve que tipo, muitos filósofos falam que aquela frase foi exemplo de Platão e, na verdade, só foi tipo uma frase mesmo. Por que vocês fazem isso? Isso acontece muito na filosofia. Isso é um problema que está presente, inclusive, nessa concepção do Descartes, que é o argumento de autoridade. Né? Isso quer dizer o seguinte: quando alguém é especialista em alguma coisa, parece que essa pessoa ela está com a verdade. Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, o Davi Souza, ele disse, uma vez ele estava lá pensando e ele disse: só sei que nada sei. Ah, mas quem falou? Ah, foi o Davi. Ah, nada a ver. Agora, se eu disser, por exemplo, o Sócrates disse, só sei que nada sei, eu falo, não, mas o Sócrates tudo bem, porque o Sócrates é pensador, o Sócrates é filósofo. A gente chama isso de argumento de autoridade. Né? Quando uma pessoa ela é especialista numa área, dá-se a impressão de que tudo que ela fala é verdade, tudo que ela fala é conhecimento. E nem sempre isso é verdadeiro, tá? Essa é uma boa pergunta, Davi. Nem sempre isso é verdadeiro. O argumento de autoridade, ele é válido, obviamente, né, em qualquer discussão. Claro que você vai preferir, por exemplo, eu estou discutindo uma questão médica. É melhor ouvir um médico do que ouvir um mecânico. Né? Óbvio que a autoridade está sobre o médico naquela discussão. Mas nem toda fala do médico ela é válida. Por exemplo, eu tô com um problema sei lá, um problema no coração. E aí eu tenho lá a opinião de um clínico geral e eu tenho a opinião de um cardiologista. Óbvio que a opinião do cardiologista é muito mais válida, ela é muito mais justificada porque ele é um especialista naquela área. Então, em alguma medida, senhores, é importante que a gente entenda que o grau de especialização de cada indivíduo, ele é muito importante, mas nem tudo que é dito por um indivíduo só pelo fato dele ser especialista é válido, porque a gente tem, por exemplo, inclusive essa discussão do Descartes, que é a seguinte:
Eu tenho um filósofo aqui dizendo que a verdade, ela chega até mim por meio da experiência. E eu tenho outro filósofo aqui, no caso o próprio Descartes, dizendo que a verdade não depende da experiência para a gente conhecê-la, que existe alguma coisa inata no homem que está para além dessa experiência. Os dois são especialistas, os dois são estudiosos. Daí o fato da gente precisar, por conta própria, estudar e tentar encontrar, né, nessa dicotomia ou nesse antagonismo de opiniões, aquela opinião que a nós parece ser a opinião mais válida, a opinião mais coerente, a opinião mais racional. Daí o fato da gente nem poder usar a palavra opinião, né? Porque se você está tocando a verdade, você não deveria estar com uma opinião, digamos assim. E é interessante, senhores, eu já vou voltar aqui para outro ponto, mas é interessante porque o Descartes, ele é um cético, né? Ele vai fazer um negócio aí muito poderoso, né? Ele vai chacoalhar a Europa com essa sua filosofia, mas ele também tem uma certa humildade com relação ao conhecimento, porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou matemático, eu sou advogado, eu sou filósofo, eu sou um cara das letras e sou um cara das exatas, eu sou das humanas e das exatas. Mas quando eu olho para a realidade, eu começo a desconfiar que a gente não consegue conhecer muita coisa, não. Percebam que humildade, né? Isso é humildade. Você entender que mesmo você sendo alguém muito inteligente, você nunca vai dar conta de todo o conhecimento do qual você está... todo o conhecimento está disponível para você, porque o mundo é muito complexo e tem um monte de coisa acontecendo no mundo que não vai me dar essa condição de saber tudo. E aí o Descartes vai pensar, vai argumentar, vai construir a partir dessa dúvida, né, e dessa separação das coisas mais simples pelas mais complexas, um movimento, né, que ele vai escrever nas suas meditações. Então ele tem um livro muito importante chamado Meditações Metafísicas, né? E nesse livro do Descartes, ele vai pensar em como encontrar essa verdade indubitável sobre a qual não repousa dúvida nenhuma. E aí a gente vai fazer um pouco esse exercício que o Descartes fez, que a gente já fez em alguma medida na aula, mas a gente vai fazer agora de uma forma um pouco mais demorada. Ele vai dizer, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder saber se eu sou ou não conhecedor de alguma coisa é duvidar de um aspecto. Alguém levantou a mão, é isso? Sim, professor. Pode falar. Professor, é uma pergunta ridícula, né? Mas eu estava prestando atenção aqui. Não é sobre a matéria, mas o senhor está escutando o Kemuel? Na verdade, eu não estou escutando, tá no mudo, mas é Kemuel mesmo, Bruna. Eu gosto tá. muito, eu acho eu gosto muito desse coral. Você colocou de Eu gosto propósito? bastante. Porque eu tô aqui a aula inteira tentando descobrir qual é a música. Você colocou de propósito? Não, eu tava ouvindo aquela música Oceanos, e aí eu esqueci que a aula ia começar a vir para cá e a aula e deixei lá, só botei no mudo, eu não desliguei. Mas é Kemuel mesmo, é Kemuel e tava tocando Oceanos, agora eu não sei qual tá. Deve ser Jericó, alguma coisa assim. Mas ficou da mundo. Ficou da hora, ficou Oi? mais... É a Mas a gente Mais presta mais elaborado. atenção na aula. Espero que vocês estejam prestando atenção na aula, que vocês estão falando do Kemuel, né? Mas vamos lá, vou voltar. E aí, senhores, para o Descartes, para eu chegar a uma verdade, eu preciso colocar em dúvida todas as verdades que eu tenho. Para vocês entenderem a filosofia do Descartes, vocês podem pensar num terremoto, né? Pensa num terremoto, assim, imagine uma cidade que só tem prédios gigantescos, só tem grandes edifícios. É uma cidade enorme. E aí, deu um terremoto, aconteceu um terremoto nessa cidade, mas um terremoto assim nunca antes visto, que chacoalhou todos os prédios. Chacoalhou. E aí a maioria dos prédios caiu. O Descartes, ele está olhando para as verdades como se olha para esses prédios. Para o Descartes, a verdade são prédios que precisam ser chacoalhados para a gente conhecer de fato a estrutura desse prédio, para a gente conhecer de fato o edifício, para a gente conhecer de fato os alicerces desse prédio.
E aí a ideia é mais ou menos a seguinte: um monte de prédio caiu, sobrou 2 ou 3 lá. Eu vou lá nesses 2 ou 3 e vou olhar. Por que esse prédio não caiu? Ah, esse prédio não caiu porque a estrutura dele é muito boa. Ah, esse prédio não caiu porque ele está num solo muito firme. Esse prédio não caiu porque ele conseguiu se movimentar de acordo com um terremoto, ele tem uma flexibilidade que fez com que as bases não caíssem. É basicamente isso que o Descartes está fazendo. Ele está propondo um movimento cético tão poderoso que ele está colocando todas as verdades que nos chegaram por meio do conhecimento em dúvida. Ele está chacoalhando, ele falou, vamos chacoalhar aí. Vamos colocar as verdades em dúvida para a gente ver se tem alguma coisa que é verdade mesmo, para a gente ver se alguma coisa sobra desse movimento. Percebam, senhores, é uma bomba. O Descartes ele jogou uma bomba na Europa, porque até então a crença é que o conhecimento chegava até nós por meio da experiência. E toda a epistemologia até então construída era baseada nisso. Para eu conhecer alguma coisa, eu preciso lá olhar, eu preciso lá tocar, eu preciso lá ver. Né? O conhecimento é um modo judaico, né? Eu preciso estar próximo. Né? E aí você tem um movimento diferente. Ele está dizendo, não, vamos negar tudo? Vamos dizer que nada existe? Vamos ver até onde a gente consegue ir. E aí ele faz um movimento que é bastante interessante. Ele primeiro fala, vamos negar os sentidos? Vamos negar a minha audição, vamos negar o meu paladar, vamos negar a minha visão, vamos negar o meu tato, vamos negar todos os meus sentidos. E ele usa um exemplo bem interessante, que ele diz o seguinte, pega 2 retas paralelas infinitas. Pega 2 retas paralelas infinitas, coloca elas na horizontal e fica olhando para elas. Em algum momento, vai parecer que elas estão se tocando. Em algum momento vai parecer que elas estão se tocando lá no finalzinho da ponta, lá quando meu olho não conseguir mais ver. Só que ele vai dizer, se são 2 retas paralelas infinitas, elas não se tocam. Portanto, o meu conhecimento, o meu sentido visão está me enganando. Então eu não posso confiar na minha visão. Ou quando você, eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês vão na praia. Na praia não, na praia é mais difícil. Mas vocês vão na piscina, aí vocês entram só metade. Aí você olha para a sua perna, parece que a sua perna está torta. Você fala, que estranho. Você tem ali uma ilusão de ótica, né? Porque existe uma reflação da luz e aí muda, né? Parece que a sua perna está para um lado e tal. E aí o Descartes vai dizer, olha, os sentidos eles são enganosos. Eu preciso tomar bastante cuidado com os meus sentidos. Por exemplo, a minha camiseta, ela é branca. Não há dúvida que a minha camiseta é branca. Exceto se nós tivermos... Rosa. Parece rosa? É porque a câmera não é boa, mas ela é branca. E aí, a gente já tem um problema, tá vendo? Tem alguém dizendo que não é branca. Era exatamente isso que eu ia dizer. Então, é exatamente... Oi, Lana. Mas isso faz muito sentido, porque se a gente fosse partir, tipo assim, do conhecimento a partir das nossas experiências, não ia dar certo, porque cada um tem uma experiência de vida, uma experiência, tipo, de sentido diferente do outro. Então faz muito sentido o que ele fez. É exatamente esse o ponto. Ele está dizendo o seguinte, você precisa desconfiar. Porque, por exemplo, a minha camiseta é branca. E alguns de vocês, talvez porque a minha câmera não é boa, estão a vendo rosa. Uma pessoa daltônica vai ver de outra cor, vai ver sem cor, enfim, vai ver de outro modo. Então, não dá para eu dizer que a cor que chega até mim por meio da experiência é um conhecimento confiável. Porque não há outra coisa que a garanta, além da minha percepção, além dos meus olhos, né? Além dos meus sentidos. Então ele vai dizer, os sentidos, o primeiro passo que ele faz, é bastante importante nessa hipérbole, nessa dúvida absoluta, o primeiro passo que ele dá é duvidar dos sentidos. Vai dizer, às vezes você ouve lá a pessoa chamando pelo nome, você vai ver não é você, às vezes você viu um carro achando que era o carro, era outro. Às vezes você ouviu uma música e estava crente que era aquela música e não é. Então, assim, há uma desconfiança acerca disso. Pode falar, Davi. Professor, o filósofo pode, tipo, trabalhar na psicologia? Não entendi, Davi. Assim, será que o filósofo sai bem, tipo, na área de psicologia? Ele fala a verdade, né? Ele é verdade, né? Uhum. Bom, e Davi, tem gente que só quer ajuda. Uhum. São 2 conhecimentos, Davi, que são muito próximos, né? A própria filosofia, né, ela é uma forma de pensar o todo. Antes de haver a psicologia, a filosofia respondia boa parte dos problemas da mente.
Depois nasce o que a gente vai chamar de filosofia da mente, né, que é um conhecimento da própria filosofia, e você tem a própria psicologia. A psicologia, ela sai de dentro da filosofia. Né? A psicologia, ela é óbvio, né, hoje é uma área, uma área do saber isolada, que tem sua própria constituição, que tem sua própria epistemologia, que tem sua própria teoria, mas em alguma medida ela também sai de dentro da filosofia. Então, em alguma medida, o filósofo ele passa pela psicologia porque é necessário haver uma formação em psicologia, assim como o contrário também. Quando você vai lá estudar psicologia, né, eu tenho alguns alunos que estão estudando psicologia na universidade, e você tem lá disciplinas da filosofia, que são disciplinas bastante importantes. Eles veem teoria do conhecimento também, eles veem ética, que são áreas da filosofia, mas que passam necessariamente pela filosofia, pela psicologia. Então, em alguma medida, as duas coisas elas estão muito próximas, tá? Elas se relacionam profundamente. É claro que o psicólogo é uma coisa mais direcionada, é uma coisa mais afunilada, está muito mais ligado à mente de maneira direcionada, enquanto a filosofia ela está pensando na mente, mas ela está pensando também na relação do homem com a realidade. Então, a filosofia, num certo sentido, é mais abrangente, a psicologia ela é mais direcionada, ela está pensando a mente, embora as duas disciplinas, as duas áreas do conhecimento tratem, no final das contas, com o pensamento de uma forma geral. E aí, voltando, né, então, qual é a primeira coisa que o Descartes faz para tentar chegar a essa verdade? A primeira coisa que o Descartes faz para chegar a essa verdade é desconfiar dos sentidos. Depois disso, ele vai desconfiar, né, ele vai dizer, olha, a gente não pode confiar absolutamente nos sentidos, porque os sentidos eles podem não ser enganosos. Então, é bastante importante a gente tomar cuidado com os nossos sentidos nesse mundo aqui. Depois, ele vai usar o segundo movimento para a desconfiança dessas verdades que chegam até nós por meio do conhecimento, é o sonho, que é aquele exemplo que eu dei na aula do primeiro ano e tal. Então, a ideia de que o que diferencia a realidade da ficção? Porque quando você está tendo um sonho, você tem ali, naquele sonho ali, coisas que você vivencia na própria realidade. Então, existe nessa ficção criada pela nossa mente, enquanto nós sonhamos, alguns elementos que mimetizam, que copiam a realidade tal como ela é. E aí o Descartes vai dizer, a gente precisa desconfiar disso também. É bastante perigoso, porque coisas que nós vemos nos sonhos nos parecem reais. Então, qual que é o limite da ficção e da realidade? Se o sonho é uma forma de enganar os nossos sentidos. Percebam, senhores, para o Descartes, o sonho ele é como se fosse uma Matrix, né? Eu não sei se vocês já assistiram Matrix, mas ali no filme Matrix, a gente tem exatamente isso. Tem o Neo dormindo ali e tal, e aí ele está dormindo enquanto a máquina rouba a energia dele, e aí ele tá na mente dele, ele está vivendo. Só que ele está dormindo, na realidade. Ele está vivendo dentro de um sonho, né? E nesse sonho acontecem muitas coisas. Mas o Descartes vai dizer o seguinte, tem uma coisa que tanto nos meus sentidos quanto no sonho não podem ser negadas, é a lógica, é a matemática, essas verdades, como lógica, matemática, metafísica no sentido de causalidade. Ele vai dizer o seguinte, você pode estar lá num sonho, voando em cima de um dragão, né? E de repente passam por vocês 2 pássaros. Só que, independentemente do dragão existir e dos pássaros existir, o número 2, que é um elemento da matemática, existe. Então ele vai dizer o seguinte, mesmo no sonho, a matemática ela é válida. O número 2, 2 mais 2 na ficção, ou 2 mais 2 na realidade, né, que são verdades matemáticas, existe, de qualquer forma. Está correto e é válido na ficção, está correto e é válido na matemática. Inclusive, existe uma discussão muito interessante, né, entre os filósofos da matemática, da ideia de que a matemática é um conhecimento inato. Como assim, professor, um conhecimento inato? A ideia de que, por exemplo, os homens que... Eu já dei esse exemplo para vocês, mas os homens que viviam ali na Idade da Pedra, ali na Idade da Caverna, eles não conheciam a matemática, né? Os números ordinários, as frações e não sei o quê. Mas se eles tivessem que enfrentar um animal selvagem ou 2 animais selvagens, normalmente eles iam escolher um, porque eles sabiam que um, obviamente, é menos que 2. Embora eles não conhecessem a matemática,
havia um conhecimento intuitivo acerca da matemática que esses homens já tinham. Então era melhor ter 4 maçãs do que uma maçã só. Então, esse conhecimento quantificável da matemática, segundo os filósofos da matemática, ele é um conhecimento inato, ele é um conhecimento que está em você, que não depende do conhecimento matemático, né, no seu sentido teórico, para você apreendê-lo. E o Descartes vai usar isso nesse sentido, ele vai dizer, olha, peraí, mesmo se eu estiver sonhando, 2 mais 2 é igual a 4. Não importa se eu estou sonhando, se eu estou dizendo a verdade, 2 mais 2 é 4 em qualquer situação. Então, não dá para dizer que no sonho existe um absoluto. Alguém levantou a mão? Foi eu. Pode falar, Jamile. Ô, professor, tem como, eu não sei se foi ele, mas eu lembro de um filósofo ter falado que, às vezes, o sonho, ele traz meio que um alerta para a gente na nossa realidade. Pode ser verdade? Pergunta difícil. É que assim, o sonho... Jamile, você foi ninja agora, conseguiu fazer o professor bugar. Não, dá até para responder, quer dizer, o problema é que essa pergunta ela ia tomar muito tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. É basicamente o seguinte, Emílio, o sonho ele não vai te trazer conhecimento no sentido tipo religioso. Por exemplo, na Bíblia, né? Se você for pensar na Bíblia, muitos profetas eles tinham sonhos e esses sonhos aconteciam depois, eram revelações divinas, né? Nesse sentido, a filosofia não vai tomar, né? Claro que um religioso vai acreditar nisso. Mas a filosofia não vai acreditar nisso. Mas, em alguma medida, tem alguns pensadores, um deles é o Freud, né? O pai da psicanálise, um cara muito importante para a filosofia também, que ele vai dizer o seguinte, tem um conhecimento que está em você que ele passa pelo seu inconsciente. Então, é como se você tivesse dentro de você, Jamile, um filtro. Esse filtro, ele está dizendo o que você pode e o que você não pode pensar. Esse filtro serve para as coisas de fora e ele serve para as coisas de dentro também. Então, é como se você tivesse um filtro muito poderoso, que ele vai te dar ali o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. E aí o que acontece? Quando você dorme e sonha, esse seu sonho, ele necessariamente não passa por esse filtro, porque ele é um movimento do seu subconsciente ou do seu inconsciente, tanto faz a palavra aí. E esse sonho, ele tem o poder, segundo Freud, de revelar muitas coisas que você quer pensar e que você quer falar e que você sente, mas que você não expressa por causa desse seu filtro. Então, o sonho é você sem o filtro, entende? E ele tem uma obra em que ele analisa os sonhos de fato. Então, em alguma medida, eu não posso me estender aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas em alguma medida, para o Freud, o sonho, ele está dizendo coisas que a sua mente quer te dizer, mas que você não quer ouvir, porque o seu filtro da consciência está ligado. Então, o que acontece? Quando você está sonhando, o seu filtro da consciência está desligado e algumas verdades do seu sonho, elas vêm à tona. Então, numa certa medida, é basicamente isso que o Freud está dizendo. É como se... Sabe quando... Claro, eu vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas quando a pessoa bebe e a pessoa começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, aí você fala, esse daí é que a pessoa de fato estava pensando. A pessoa está muito alcoolizada, ela começa a falar, esse cara é meu amigo, eu te amo. Ou senão a pessoa fica valente, fica brigona. Por quê? Porque quando você bebe, você diminui esse filtro, você perde o controle sobre esse filtro e você começa a revelar alguma coisa que está um pouco mais profundo ali dentro, né? Tá alguma coisa que está um pouco mais ali nas suas entranhas. O sonho faz basicamente isso, né? O sonho, ele tira de você esse filtro. Sabe quando você não quer dizer alguma coisa, mas você vai e diz, você fala, meu Deus, falei. Meu Deus, eu não podia ter falado isso. E aí, né? Depois você fala, ô amigo, não era bem isso que eu queria dizer, e não sei o quê. Professor, É basicamente isso. Pode falar. são tipo desejos reprimidos, né? Exatamente. Ele vai chamar isso de... né? Ele vai chamar isso de Isso. pulsão. Ele vai chamar isso de Ô, pulsão. professor, Ô, Davi, não deu assim, pra eu vou ouvir. usar o cortou. exemplo que o senhor falou, eu vou usar o exemplo que o senhor falou, de dragão. O que você vai falar de um dragão no seu dia a dia? Aí você vai acabar sonhando.
Exatamente, exatamente. E aí, Obrigada por abrir uma paranoia na minha cabeça. a ideia é essa, a ideia é a gente buscar a Professor, eu tô verdade. pensando, você falou Professor, que os sonhos são desejos reprimidos, mas tem muita gente que tem uns sonhos muito loucos, então o que isso quer dizer? Então, é que esse é um tema muito problemático. Nem sempre os sonhos, quer dizer, são desejos reprimidos. Parte do sonho é a ficção que o seu cérebro cria para si mesmo. É uma coisa que está ali, mas que não tem significado nenhum. Parte desse professor, sonho. Oi. hipnose tem a ver tem a ver esse negócio de subconsciente, essas coisas assim? Tem, Porque, tem. querendo ou não, mesmo que você seja hipnotizada, ela fala coisas que ela não faz normalmente no dia a dia, assim, que nem um sonho. É como se ela estivesse Ótimo, presa naquilo. ótimo exemplo, ótimo exemplo. Eu não conheço muito de hipnose, essa é uma parte que eu não estudei muito profundamente, mas a hipnose é desligar esse filtro. Só que você não está dormindo. Porque no sonho você tem várias, como o Davi falou, você tem várias imagens. Você tem um dragão, aí você tem. De repente você está correndo, de repente você está caindo, não sei o quê. Então, a hipnose é uma forma de desligar esse filtro, mas de um modo mais organizado. Então você entra num estado de hipnose, você relaxa, você precisa confiar no psicólogo que está fazendo ali, você abre mão do seu filtro, né? Você entra num estado, quase num estado de transe. E aí você começa a trazer à tona conhecimento, memórias que estavam reprimidas há muito tempo. Então, num certo sentido, a hipnose ela dá essa condição de você perceber coisas que até então você tá dentro de você, mas você não quer tocar naquele assunto, sabe? Porque Mas, o seu corpo ele professor, guarda dentro. Oi, licença pode aqui. falar. Mas, assim, vai, o cara vai lá, tá, faz hipnose, fala que você, por exemplo, vai, levanta a mão. Mas aí vai lá e levanta, tá, assim, vai. Igual o Pyong, você já viu, tal. Então, aí fica falando, para de tipo assim, vai. Quando eu falar, você dá risada, tal. Por que a pessoa faz isso? Que obedece mesmo ou é... Então, Marcos, depende. É um pouco do que eu estou falando mesmo. Esse seu exemplo é interessante, que é como a hipnose desliga o seu filtro, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Por exemplo, esse rapaz que você citou aí, ele não vai conseguir hipnotizar todo mundo, porque tem gente que tem mais dificuldade de desligar o filtro. Algumas pessoas têm mais facilidade, desligam, e aí você consegue controlar elas. Por quê? Porque quando desliga o filtro da razão, você fica suscetível àquilo que aquilo que o psicólogo está falando, ou aquilo que o cara da hipnose está falando, que é ele está entrando na sua mente com o seu antivírus desligado. Eu vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas é como se o seu antivírus estivesse desligado, e aí fica muito mais fácil de você entrar na mente do sujeito. Então você fala, levanta a mão. Como o sujeito está meio desligado ali, ele vai só obedecer. Porque ele não vai falar, não, por que eu vou levantar a mão? Eu não vou levantar a mão, eu não sou idiota. Desliga o filtro, ele levanta a mão. Porque você desligou. E esse processo de controlar, entre aspas, as pessoas que estão hipnotizadas ali, ele também serve para fazer com que as pessoas revelem verdades que estão há muito ocultas. Verdades que estão ali, que de certa forma foram isoladas pela consciência do sujeito, mas que ainda estão ali fermentando, que estão ali fazendo causando algum tipo de dor, algum tipo de mal. E aí, nesse processo, né, por isso que é bom que seja um psicólogo, né? Nesse processo ele vai trazer algumas verdades à tona e vai fazer com que esse sujeito perceba que tem muita coisa ali para ser resolvida. É basicamente isso, né? De uma maneira mais rudimentar, é basicamente isso. A hipnose, o sonho, esse processo todo é você dar uma desligada no filtro e dizer realmente aquilo que você tem ali dentro de você, sem o medo moral, sem o medo, outros medos. O Freud vai dizer que existe um processo para isso. A gente não vai entrar nisso, senão o Descartes vai sumir aqui, mas ele vai dizer que existe o ego, o id e o superego. Então, o id é a sua parte animal, né? O superego é aquela mistura, aquele controle, e o ego é aquela moralidade forte. Então, o superego é uma coisa que está entre o homem animal e o homem social, né? É esse controle, né? Esse processo. É basicamente isso, senhores. Então, voltando para o Descartes, né? O Freud, engraçado, porque o Freud sempre aparece nas aulas do Descartes, mas voltando para o Descartes vai dizer o seguinte: mesmo que eu esteja sonhando, mesmo que o meu inconsciente esteja falando, mesmo que as coisas estejam acontecendo sem o meu controle,
a verdade matemática, ela continua existindo. Ela continua válida dentro do sonho também, né? Pode Se alguém repetir o diz... que ele falou? Oi? Você Pode pode falar. repetir o que ele falou? Ah, tá, vou repetir, ó. Para o Descartes, mesmo que você esteja sonhando, a lógica, a matemática, a metafísica, alguns conhecimentos, eles continuam válidos mesmo dentro do sonho. Então, por exemplo, eu estou sonhando lá e aí eu vi, sei lá, eu vi que eu estou caindo, por exemplo. Se eu estou caindo, eu vou chegar em algum lugar, claro que você vai acordar, mas eu vou me arrebentar. Então, existe uma relação metafísica, que é a causalidade. Tudo que cai chega a algum lugar, né? Se tiver dentro das condições normais de pressão e temperatura. Então, isso, dentro de um sonho, ou na realidade, acontece. Existe uma relação causal dentro do sonho também. As verdades matemáticas dentro do sonho, elas também são verdadeiras. Você pode estar vendo 2 gnomos, um dragão e, sei lá, uma serpente. Mas você tem 4 elementos ali. Essas verdades matemáticas, elas continuam valendo. Então, para o Descartes, eu lembro que eu falava para vocês assim, mas o que garante que eu não estou sonhando? A resposta básica era só, professor, as verdades matemáticas, elas continuam válidas lá dentro também. Mas, enfim. Então, uma verdade matemática dentro de um sonho, ela é uma verdade matemática. Uma verdade metafísica dentro de um sonho, ela é uma verdade metafísica. Uma verdade lógica dentro de um sonho é uma verdade lógica. Quando você está assistindo um filme normalmente é ficção. Quando acontece alguma coisa do filme que você acha esquisito, que não é lógico, você fala, tá estranho isso aí, hein? Então, quando você vai assistir um filme, você precisa abrir mão da lógica, da física, para que aquele filme, em alguma medida, ele seja agradável. Você sabe que o escudo do Capitão América, ele não vai voltar, segundo as leis da física. Você joga, tem o atrito, tem o contato, ele vai bater e vai cair. Ou ele vai para outro lugar, ele não vai voltar na sua mão. Mas você fala, não, é mágico, é alguma coisa ali que faz. Você abre mão, de alguma forma, dessa sua crença para passar a acreditar naquilo, para que aquilo, em alguma medida, faça sentido, né? Então você fala, não, não vou acreditar que isso vale mesmo, porque, né, em alguma forma, eu preciso que seja legal o filme aqui. Eu paguei mó caro nessa pipoca, então eu não vou ficar sendo chato no rolê. Mas isso que aconteceu aí no martelo lá do Thor não faz o menor sentido. Desce um raio e ele ia ser eletrocutado. Não, você abre mão daquilo ali. Então, existe uma lógica na ficção da qual você precisa abrir mão para que você possa, em alguma medida, achar aquilo agradável. A mesma coisa acontece no sonho. Existe uma lógica dentro do sonho também. Por mais estranho que seja as coisas acontecendo ali, você começa a perceber, não, isso aqui não faz sentido, mas isso aqui faz. Então, as verdades... Professor, desculpe interromper. Fala, Davi. Desculpe interromper o senhor, mas assim, quando a gente que sonha que tá caindo, você cai da cama. Mas por que você só cai da cama quando você tá sonhando que tá caindo? Cara, essa eu não sei te dizer. Eu sei que quando você tá caindo, nem sempre você cai na cama. Às vezes você tá sonhando que tá caindo, acorda na cama. Isso tem uma questão com a respiração. E também tem a sensação que você tá caindo, né? Falam que quando você sonha que tá caindo, quer dizer que você para de respirar por alguns minutos. Exatamente. Isso que eu ia falar, Jamil. Que isso, minha filha? Sim, misericórdia. Vamos lá. A paralisia do sono, professor. Tem também, né? A paralisia do sono, ela é um momento que você perde que a gente chama de apneia, né? Você perde por um momento você perde o fôlego ali, porque você tá num sonho tão maluco que você tá como se você estivesse fazendo mesmo. Então, é como se o seu corpo, ele te desse um restart, ele te desligasse e ligasse de novo. Tá num sonho que você tá desesperado, aí você começa a cair, seu corpo te liga e te desliga. Aí você acorda, né? Você dá aquela acordada e volta. Na paralisia do sono, você ainda tem um momento ali, né, que você começa a sentir que tem alguém te sufocando e tal, mas a verdade é que você... Uma falta de ar imensa, né? Exatamente, você perdeu o Isso ar. aconteceu comigo no sonho e ao mesmo tempo tá acontecendo na vida real. Então. Mas aí, porque você fica com a impressão de que você tá acordado, mas você ainda tá dormindo. Aí você, nossa, tem alguma coisa me sufocando e tal. O que acontece? É o seu cérebro mandando uma mensagem, ei, vamos desligar, vamos voltar a dormir do jeito normal, e aí você passa um momento ali angustiado, depois você acorda assustado, mas aí tudo volta ao normal de novo, né? É um processo. A gente vai ter uma aula sobre sonho? Vai, mas bem
finalzinho lá, talvez no final desse ano, lá pro terceiro ano. Devemos ter uma aula sobre sonho. Porque quando a gente tiver essa aula, nossa, Ô, professor, acabou. assim, tipo, Oi. tem uma lógica pra isso, tipo, um negócio de falar pra, tipo, paralisia, esse trem aí. Então, Davi, isso é muito difícil pensar, porque aí a gente vai entrar na parte médica mesmo. Mas é uma parte do cérebro que ainda não está organizada. Nem os psiquiatras, nem os psicólogos sabem muito bem a causalidade disso. Eles têm hipóteses ali que eles oferecem, mas o que causa de fato é muito difícil. Tá? Não tem como você saber, por que eu sonho, por exemplo. Oi, ó, peraí, Luiz, deixa eu só ler aqui a mensagem da Nariman, que é: professor, já escutei muita gente falando que consegue controlar suas ações em um sonho. Isso realmente pode ser feito? Então, eu já te respondo, Luiz, só para responder a Nariman aqui. O que acontece? Como você está fazendo ali e o corpo está obedecendo, você fica com a impressão de que é você que está controlando. Mas quando você fala, eu vou acordar, aí você acorda, na verdade faz parte do sonho, você não está controlando nada. Você está com a sensação de que está controlando, porque a sua mente ela criou uma ficção para você, mas no fim das contas, você está dentro de um sonho, você está sem pensar, você não está controlando o seu pensamento, porque a sua área do pensamento, entre aspas, está desligada ali. Né? A sua consciência, o seu sistema nervoso central, o que controla moralmente você, está desligado. Mas ele faz com que você tenha a sensação de que você está controlando. É claro que há casos e casos, mas normalmente não. Normalmente você não está controlando. Pode falar, Luiz. Então, se os sonhos são desejos reprimidos, o que são os pesadelos? Essa é boa. Na verdade, assim, tanto o sonho agradável quanto o pesadelo, ele é, de alguma forma, um desejo reprimido. É porque, assim, Luiz, qual é o cuidado que eu estou tomando aqui? É porque o conteúdo do sonho não é todo ele desejo reprimido. Tem uma parte do sonho que o seu cérebro cria como uma ficção mesmo, ali, uma ficção que não tem muito sentido. Então, num certo sentido, o pesadelo ele seria uma radicalização desse processo. Né? Ele seria uma coisa que está muito mais ligada aos seus próprios medos na vida real, que são, de alguma forma, transferidos para esse sonho que a gente chama de pesadelo. Mas não é uma coisa que... não é uma coisa que, isso é bom, isso é ruim. É uma coisa do cérebro mesmo. O seu cérebro ele está ali dentro de um processo de impulso elétrico e você tem uma razão dentro, né? Você tem um subconsciente ali. Tem alguns pensadores que não gostam dessa palavra, subconsciente, eles preferem inconsciente. Mas você tem alguma coisa em você que está meio que desligado ali. É como se fosse alguma coisa que vê, mas não se manifesta. E aí quando você dorme e desliga esse filtro, essa coisa vem à tona. E aí você começa a criar ali imagens para si mesmo, numa tentativa do seu cérebro se comunicar consigo mesmo, que é uma coisa que acontece também no estado de embriaguez, né? A pessoa tá bêbada ali, ela começa a falar um monte de coisa que ela não queria estar dizendo, mas na verdade ela queria estar dizendo, mas ela não deveria dizer porque existe uma pressão moral, existem relações sociais que podem ser danificadas com isso, mas a pessoa acaba dizendo porque ela perdeu o controle. Isso vale para um estado de embriaguez, como vale também para o sonho, para o pesadelo. É que no caso do pesadelo está muito ligado também aos seus medos, aos seus temores. Então você tem um determinado medo durante o dia. O seu inconsciente ou o seu subconsciente, ele guarda aquilo. E quando você dorme, desliga o filtro, desliga o antivírus, ele solta aquilo. E aí o seu cérebro vai criando uma metafísica para aquilo, ele vai criando uma lógica para aquilo. Professor, é por isso que a maioria dos sonhos é tipo a novelinha que você cria antes de dormir, né? Que é aquilo que você fica pensando. Exatamente. Às vezes, quando você come alguma comida pesada, você sonha com ela também e tal. Davi, acho que você tá com o microfone ligado aí. Ih, foi mal, professor. Então, Professor, assim... Oi. só um comentário. A atividade cerebral durante o sonho deve ser incrível também, né? Dizem que é surreal, assim, Lana. Diz que é como se fosse um processador de computador, assim, pulsos passando, atravessando. Diz que é muito louco. Assim, tem alguns, na internet tem alguns experimentos acerca disso. Já, professor? Oi? Eu vi Já alguma coisa participou já?
Não, nunca participei. Eu vi alguma coisa na própria internet mesmo, assim. O pessoal vai mostrando lá como funciona, mas é ficção, né? Tudo ficção, no fim das contas. Voltando para o Descartes, né? Uma hora depois. Isso, pessoal, porque a gente não está nem na metade. Isso porque eu tô doente também, mas vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que o Descartes faz para negar o conhecimento por meio dos sentidos é negar os sentidos, obviamente, né? Mas ele vai dizer, só que não dá para negar tudo, porque as verdades matemáticas elas continuam existindo ainda. Depois ele vai criar essa ficção do sonho, que é essa ficção na qual vocês viajam aí, na maionese, e ele vai dizer, mas dentro do sonho, as verdades matemáticas continuam existindo. E aí o Descartes ele vai dar uma radicalizada assim, pesada, porque ele vai dizer, tá bom, então tá. Se os sonhos e os sentidos eles não dão conta do todo, vamos imaginar o seguinte. E aí eu vou ler aqui a frasezinha do Franklin Leopoldo, que é um filósofo importante, que ele diz assim, é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. O que o professor Franklin Leopoldo está dizendo? Ele está dizendo, olha, o Descartes ele vai produzir um processo cético, de ceticismo tão radical que não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele vai fazer um negócio assim que vai mudar a história da filosofia, porque ele vai dizer, vamos negar o sentido. Será que sobra alguma coisa que ainda é verdadeiro? As verdades matemáticas sobram, a lógica, a metafísica ainda consegue perdurar dentro dessa negação dos sentidos. Porque mesmo que eu negue que eu estou vendo, eu consigo pensar que 2 mais 2 é igual a 4, não tem jeito. Então eu vou criar uma ficção que é um sonho, então ele cria, né, nesse processo metafísico dele, nessa dúvida metódica dele, ele fala, e se eu estiver sonhando? Aí vai para aquele exemplo do sonho que a gente já tratou nas outras aulas e tal. Aí ele fala, tá, beleza. O sonho também ainda tem verdades lógicas dentro dele operando. Mas e se, diz ele, e se houver um gênio maligno a nos enganar? E se nós estivermos sendo manipulados por um gênio maligno que criou um mundo no qual nós somos suas cobaias? Aí ele vai dizer, aí, amigo, a matemática não vai fazer sentido. Porque pode ser que nesse mundo desse gênio maligno, 2 mais 2 seja 4, mas essa resposta esteja errada. Pode ser que, se isso, então aquilo, não seja o processo de causalidade real. Ele vai dizer, pode ser que a metafísica não exista, pode ser que a lógica não exista, e pode ser que a matemática não exista. E aí, eu vou pegar um trecho do que ele fala aqui, tá? Ó, um pedacinho das meditações, ele diz assim, ó. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é soberana fonte de verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender a minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento. E se por esse meio não está em meu poder chegar ao conhecimento da verdade, ao menos está ao meu alcance suspender o meu próprio juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador, que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Ele está dizendo o seguinte, se essa minha realidade aqui, ela for toda falsa, e tudo que eu sei, tudo que eu vi, tudo que eu acredito saber, for falso, e eu estiver sendo enganado por essa espécie de Deus maligno
que está enganando nós, que nos está enganando a todos, e que ele é tão poderoso que ele faz com que eu acredite naquilo que ele coloca para mim, ainda assim, por mais poderoso que esse Deus seja, por mais forte, por mais que essa realidade que ele criou, que nós podemos chamar de uma realidade virtual, seja poderosa para me enganar, ela não consegue me enganar num certo sentido. Qual sentido? De que eu posso duvidar desse Deus. E enquanto eu duvido de que tudo isso que ele criou é verdadeiro, eu sou obrigado, pelo ato do duvidar, a crer que eu estou duvidando. E eu não posso negar que eu estou duvidando, porque eu sei que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, portanto, existe um eu em mim que duvida. E se existe um eu em mim que duvida, esse eu existe. Ô, professor, Oi. então a única coisa que ele não podia duvidar é que ele está duvidando. Exatamente. Mais ainda, ele vai dizer o seguinte: esse Deus pode me enganar acerca de todas as coisas. Ele só não pode me dissuadir a acreditar que eu não existo. Por que eu existo? Porque eu duvido. E se alguém duvida, se eu duvido, alguém duvida. E se alguém duvida, existe alguém que sou eu. Então, lembra no começo da aula? Quem é o eu racional? O eu racional, para o Descartes, é esse eu que está duvidando desse Deus que criou essa ficção. Então ele vai dizer, suporei que existe um gênio maligno. Suporei. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Eu vou supor que ele existe. Mas enquanto eu suponho que esse Deus existe, que esse gênio maligno existe, eu sou obrigado, né, a acreditar em todas as coisas, menos a acreditar que eu não existo. E aí, né, numa reflexão mais adiante no livro, ele vai dizer o seguinte: o professor está meio cego, mas eu vou ler aqui para vocês, e aí eu já vou entrar na parte difícil da aula, tá? Ele diz assim, ó: mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa? Mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Ele está dizendo, né? A gente já está negando essas coisas. Hesito, no entanto, pois que se segue daí. Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia? Certamente não. Eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou apenas pensei em alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. É um pouquinho do que está lá atrás, né? Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que eu anuncio ou que a concebo em meu espírito. O que o Descartes está dizendo? Ele está dizendo, olha, gênio, se houver um gênio maligno que está nos enganando, ele teria que me enganar, inclusive, acerca do fato de que eu existo. Mas existe uma verdade, o cogito, acerca da qual ele não pode me enganar, ele não pode me persuadir de que eu não existo, porque eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, tem alguém pensando. Cogito ergo sum. Se tem alguém pensando, então tem alguém existindo. Quem existe? Eu existo. Logo, gênio maligno, você não existe. Olha que legal, senhores. Se o gênio maligno de fato fosse tão poderoso, ele ia ter que convencer-me a mim de que eu não existo, mas ele não convenceu a mim de que eu não existo. Portanto, se não existe gênio maligno a me enganar, Deus existe. Olha que legal. Para o Descartes, ele encontrou, nesse movimento, senhores,
a prova de que Deus existe. Por quê? Porque o gênio maligno, se eu pensar num gênio maligno, não é capaz de me dissuadir. Então, não existe gênio maligno, mas existe alguém que criou essas coisas que nós estamos vendo aqui. Se existe alguém que criou essas coisas que nós estamos vendo aqui, esse alguém só pode ser Deus. Percebam que loucura, porque o Descartes, ele é um cético, no sentido, ele nega todas as coisas, mas, de certa forma, ele mantém um certo cristianismo ali por detrás de tudo isso. Ele é cético, mas ele acredita que, ao encontrar o cogito, que é essa substância que não pode ser negada, ele validou a existência do próprio Deus. Então, para ele, o gênio maligno, que não existe porque ele não conseguiu me convencer de que eu não existo, só pode ser um sinal de que não existe ninguém nos enganando. Então, tudo que está aí é verdadeiro. Se tudo que está aí é verdadeiro, logo alguém criou essa verdade que está diante de nós e, portanto, Deus existe. É claro, senhores, que tem muitos problemas nessa afirmação do Descartes, tá? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: se Deus criou um mundo que é infinito, e agora vai ficar difícil, tá? Porque é o seguinte, ele vai dizer, Deus criou um mundo que é infinito e eu sou um ser finito que, embora esteja pensando, dependo do meu próprio pensamento, alguma coisa que criou esse ser infinito precisa ser infinita também, porque um ser finito não pode criar um mundo infinito. Eu falei para vocês que ia ficar difícil agora, então... O quê? Segura aí, eu falei que ia ficar difícil, vocês não me Mas ouviram. por que um ser infinito não pode criar alguém infinito? Porque quem falou? Júlia? Ô, Júlia, porque assim, na metafísica existe uma relação a gente chama de relação causal. Então, uma coisa perfeita só pode criar coisas perfeitas. Então, uma coisa infinita e perfeita só pode ser criada por um ser que seja infinito e perfeito. Por quê? Porque a infinitude e a perfeição... Calma aí, senhores. Segura aí que vocês já falam. Porque a finitude e a imperfeição são coisas maiores do que o homem. O homem, ele é finito e imperfeito. Então, um ser que é finito e imperfeito, ele não pode criar algo que seja maior do que ele. Porque para ele criar algo maior que ele teria que ser Deus. Vou dar um exemplo mais simples. Imagina o seguinte. Mas eu vou dar um exemplo que talvez seja mais claro para todo mundo. Ó, imagine que você tem material para construir uma casa. Jamile, você está me deixando com eco aqui, ó. O seu microfone está ligado, você está me deixando com eco. Mas imagine que você... Tá sim. Mas tudo bem, ó. Imagine que você tem cimento para construir uma casa. Eu adoro esse exemplo é maravilhoso. Você tem cimento para construir uma casa, certo? E aí você pode construir uma casa usando todo aquele cimento, ou você pode construir uma casa usando menos cimento. Você pode construir uma casa menor do que aquela casa. Então, imagine, eu quero construir uma casa com piscina. Então, eu construo uma casa pequena e construo uma piscina. Ou eu construo uma casa grande sem piscina. O que eu não posso fazer, segundo Descartes, tá? Eu não posso criar uma casa maior do que a quantidade de cimento que eu tenho. Então, imagine que essa quantidade de cimento é a sua capacidade humana de conceber as coisas. Você tem um limite. Você é um ser finito e imperfeito. Deus é um ser infinito e perfeito. Então, ele tem a quantidade de cimento que ele quiser para criar. E aí, nesse sentido, senhores... Ô, professor, diga, desculpa interromper, só que não tá gostando. Professor, o Deus fez Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Ele falou que ele tinha tudo. Era perfeito, era tudo. Só não podia comer da maçã. Que o ser humano errou. Que comeu a maçã. Daí se tornou imperfeito. Então, não, Davi, mas independentemente dessa criação, né, quando você vai pensar ali na criação bíblica, antes da queda, eles eram perfeitos e infinitos, né, porque eles tinham sido criados pelo próprio Deus, né, segundo a mitologia bíblica. Então, eles eram seres eternos e perfeitos. A queda fez com que eles caíssem, e aí tem todo um processo de livre-arbítrio e tudo mais, mas a ideia é basicamente a seguinte:
para o Descartes provar que existe Deus, ele vai dizer, o fato de que no mundo existe em nós uma sede de perfeição e um mundo infinito, uma realidade que é infinita, só pode ter sido criada por Deus. Por quê? O gênio maligno ele não foi capaz de nos dissuadir de que nós não existimos. Então, nós existimos no mundo, nós existimos finitos e imperfeitos, no mundo em que existem, pro Descartes, tá? Isso é importante, coisas infinitas e perfeitas, ou pelo menos o desejo de perfeição. Então ele vai dizer, um ser finito, um ser imperfeito não pode desejar perfeição se não houver alguma coisa antes dele que gerou esse desejo. O C.S. Lewis, que é um pensador que escreveu Crônicas de Nárnia, que escreveu outras obras também bastante importantes, ele vai usar esse argumento do Descartes para falar sobre Deus também, né? Uma coisa meio cristianizada, mas ele vai dizer, somente um ser criado por um ser infinito pode desejar a infinitude. Somente um ser criado por um ser perfeito pode desejar a perfeição. Ele vai dizer, o homem, é claro, isso é uma coisa mais devocional dele, tá? Mas ele vai dizer assim, o homem nasceu com um vazio que só pode ser preenchido pelo infinito. Então, Deus o criou. Isso é uma concepção do C.S. Lewis. Ele está usando esse argumento do Descartes para dizer o seguinte, senhores, ó. Ele está usando o argumento do Descartes para dizer o seguinte, o Descartes, pensando, ele vai dizer, o fato de haver perfeição e infinitude é prova de que existe um Deus que causa essas coisas. Por quê? Porque existe uma verdade metafísica de que para uma coisa existir, é necessário que uma coisa seja sua causa. Então, num certo sentido, se existe o desejo de perfeição e o infinito, alguma coisa causou essa coisa. E para que essa coisa cause essa coisa precisa ser perfeita e infinita também. Daí, para o Descartes, o fato de que Deus existe. Podem falar. Oi. Basicamente, tipo assim, é como se fosse uma linhagem, né? Tipo, criador e criatura, certo? Sim, sim. Basicamente isso. Porque, assim, a ideia, Lana, é que você não pode ser consequência de uma coisa que é menor que você. Então, se você tem um desejo de perfeição e você tem a capacidade de pensar no infinito, embora você não tenha a capacidade de descrever o infinito, alguma coisa gerou você para que você tenha essa capacidade. Logo, essa coisa é Deus. É claro, senhores, tem problemas aí, tá? É muito louco, porque, tipo assim, se nós viemos de Deus, Deus ele veio de uma coisa maior que ele, e o que será que veio dessa coisa maior? Então, aí depois eles... É uma pergunta bem... É bem complexo. A gente já passou por essa pergunta numa outra aula, que aí o que acontece? Os medievais, eles, espertamente, eles vão usar um conceito que está presente, inclusive nos primeiros pré-socráticos, ali em Parmênides, que eles vão chamar de Deus motor imóvel. O que é o motor imóvel? A gente já vai voltar para isso, mas o motor imóvel é a ideia de que existe um ponto a partir do qual todos os outros pontos partam. Então é basicamente o seguinte, a gente está pensando, né, Lana, numa relação regressiva. Só que o que acontece? Para os medievais, usando a filosofia do próprio Parmênides, do Zenão, o que eles fazem? Eles dizem, Deus é o motor imóvel. Ele impulsiona todas as coisas, mas ele não se movimenta. É como se fosse um motor que estabelece o limite aqui, e todas as coisas que estão para lá partem dele. Ele consegue se arrastar por elas, mas ele continua estando aqui nesse início. Então, é a ideia de que Deus é um motor imóvel que empurra todas as coisas para a realidade, para a ficção. É como se ele fosse... Ele não se movimenta, mas ele faz movimentar todas as coisas. Para a gente não ter esse problema, Lana, de quem é o pai de Deus, quem é o avô de Deus, quem é o tataravô. Então, Deus é o início, né, segundo essa concepção, que o Descartes também vai usar isso matematicamente num outro sentido, quando ele vai pensar no plano cartesiano, mas eu não vou entrar nessa questão, mas para os pensadores medievais, Deus é o ponto de partida, ele é o motor imóvel, então ele é um ser atemporal. Isso quer dizer o seguinte, para que uma coisa seja antes da outra, precisa existir tempo. Então, antes de mim, meu pai, antes do meu pai, meu avô. Então, existe um regresso temporal. A ideia é que Deus criou o tempo, então ele está antes do tempo. Então você não consegue ir para além dele. É claro que tem problemas nesse argumento também, assim como tem problemas no argumento do Descartes, né? Porque o Descartes está dizendo o seguinte, olha,
Se eu tenho desejo de coisas infinitas, esse desejo de coisas infinitas, ele vai chegar até mim por meio dos sentidos. Então, o Descartes não estava negando os sentidos no começo da aula. Então, tem alguns problemas nessa afirmação dele. Mas o que nós podemos, então, conhecer epistemologicamente, segundo Descartes? Acho que esse é o ponto. Eu só posso conhecer, segundo Descartes, aquilo que não paira dúvida. Então, por exemplo, para a gente finalizar a aula, depois a gente volta, eu sei que tem um monte de coisa em aberto, mas para a gente finalizar a aula, imagine o seguinte. Imagine que você está vendo um quadro. Você está vendo 2 quadros, cuja forma é quadrada, né, 2 quadrados ali, na parede da sua casa. Esses quadros são verdes, né? Quais são as informações indubitáveis acerca desses quadros que eu posso tirar da realidade, segundo Descartes? Vocês conseguem me dizer? Ó, eu tenho 2 quadros verdes na minha parede. Que é quadrado. Quadrado, porque é uma verdade da geometria, uma verdade matemática. Tem 4 lados. Exatamente, uma verdade de geometria, 4 lados. Esse conhecimento dá para negar? Dá para dizer que o quadro não tem 4 lados? Não, mas a cor é uma dúvida, porque pode ser tipo verde para um e verde escuro para outro. Exatamente. Você tocou no ponto que eu ia tocar, Lana. Exatamente isso. Eu tenho um quadro verde. A cor não é certeza, porque pode ter alguém daltônico. Pode ser que você esteja olhando pela câmera do meu notebook, que tem a câmera péssima. Pode ser que você esteja com conjuntivite, pode ser que a luz tenha mudado ali. Então a cor não é certa. Mas o fato de que ele tem 4 lados é verdadeiro. Por quê? Porque as verdades matemáticas com o gênio maligno, já que o gênio maligno não existem, elas são verdadeiras. Portanto, diante de 2 quadros, eu tenho os 4 lados do quadro como verdadeiros, você acertou, né? São as verdades matemáticas do quadro, e eu tenho mais 2 coisas. Não, mais uma coisa que é indubitável. Qual é a outra coisa que é indubitável? Falta uma. Vocês já me disseram. Você já me disse que o quadro... Eu tenho 2 quadros. Os quadros têm 4 lados. Mas tem mais uma verdade que eu não posso negar. Qual é a verdade? Ó, temos Eles estão presos na parede. Não, mas aí eles podem estar, sei lá... E são 2 quadros. Exatamente, Milena. Que nós temos o número 2 ali. Nós temos mais uma verdade matemática, que são 2 quadros. Muito bom. Então você tem 2 quadros, geometricamente, ali com 4 lados, cada um, e você tem 2 quadros, você tem o número 2. Então, essa verdade não dá para ser renegada, não dá para dizer, mas tem 2 ali, mas não é 2. Não, é 2. A verdade matemática não pode ser negada, porque o gênio maligno não existe, Deus existe, então a verdade matemática está confirmando e está revelando as verdades divinas. Deus pode ser revelado através da matemática. Muitos pensadores depois vão dizer isso também. Há problemas nisso, é claro, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Para o Descartes, o que eu posso conhecer? Para ele, o que nós podemos conhecer é muito pouco. O que nós podemos conhecer? As verdades que são indubitáveis. Tenho 2 quadros na parede. O que eu posso conhecer acerca da verdade? Que eu tenho 2 quadros, número 2, e que esses quadros têm uma figura geométrica, tem uma forma geométrica ali, que não podem ser negados. Mas e a cor? Como disse a Lana. Não dá. Porque pode ser que a cor vai chegar até mim por meio dos sentidos. As verdades matemáticas que vocês estão afirmando, segundo Descartes, chegaram até vocês por meio da razão. Em qualquer lugar do mundo, o quadrado, né, um quadro que é quadrado ali, ele tem 4 lados. Né, ele tem 4 ângulos ali, né, de 360. E em qualquer lugar do mundo, 2 quadros é a soma de 1 mais 1. Então, para o Descartes, só isso é verdadeiro. Aquilo que pode ser, de fato, que não, sobre o qual não repousa dúvida nenhuma. A cor do quadro, se o quadro é bonito ou é feio, se o quadro está grudado com chiclete ou com parafuso, se o quadro está voando ou não, se é uma ilusão de ótica e o quadro, na verdade, está preso por um arame, isso a gente não tem como saber. Mas o fato de que há verdades matemáticas que não podem ser questionadas, isso é fato.
Então, para o Descartes, essas verdades matemáticas, elas incorrem na matemática, na geometria, na lógica e na metafísica. Em que sentido a metafísica? Eu duvido, enquanto duvido, penso, se penso, eu existo. Essa também, o cogito também não pode ser negado. Então, para o Descartes, não dá para negar que as verdades matemáticas estão aí, basicamente, que as verdades da geometria estão aí, que as verdades da lógica estão aí, e de que existe um eu, daí o começo da aula, que consegue perceber todas essas coisas. Então, esse eu cartesiano, né, esse eu que percebe, é também o eu que aprende. Lembra no começo da aula, quando eu perguntei para vocês, quem é que aprende? É esse eu. Por que esse eu aprende? Porque esse eu é dotado de razão. Esse eu é dotado de uma capacidade inata nele, que não depende dos conhecimentos, não depende exclusivamente dos conhecimentos que chegam pela experiência, mas é um conhecimento que está inato em mim. As verdades matemáticas, elas estão inatas em vocês. Vocês não precisam ver 2 unidades para saber que 1 mais 1 é igual a 2. Pensa aí agora. 1 mais 1 é igual a quanto, pessoal? Pode responder no chat, brincadeira. 1 mais 1 é igual a quanto? A 2. Professor, eu consigo pensar aqui, Professor, sem necessariamente pensar aqui. Pode falar, Luiz. eu vi uma vez assim um questionamento, tipo, o homem, ele inventou a matemática ou ele descobriu a matemática? Então, é um pouco do que a gente discutiu lá quando o Homem das Cavernas via dois animais poderosos, ele via um só. Ele viu um só. Ele vai preferir enfrentar um só do que enfrentar 2. Só que a gente ainda não tem a matemática organizada lá, não tem matemática. Então, existe, Luiz, a ideia, é uma discussão, tá? Existe a ideia de que a matemática, alguns elementos da matemática são intuitivos. Então, nesse sentido, se são intuitivos, o homem descobriu. Né? O homem descobriu, ele não inventou. É claro que a organização matemática que a gente tem hoje, por exemplo, na física, capaz de enviar um foguete lá para Marte, não é uma coisa simples, né? Então você precisa passar por um processo teórico muito complexo que vai depender de hipóteses e tentativas aos milhares, aos milhões para chegar àquela conclusão. Então, cálculos muito complexos que não podem ser pensados de uma forma simples. Então você precisa, de alguma forma, criar, mas essa é uma criação que se dá dentro de certos limites. Pode falar, Jennifer. Eu estava justamente com essa dúvida. Eu estava pensando como que o homem pôde criar os números, sendo que os números são infinitos. Exatamente. Então, ele descobre os números, mas o que ele cria, Jennifer, na verdade, é a capacidade de organizar isso, né? Porque a gente não... Hoje, antigamente, a gente tinha matemática e geometria. Hoje a gente tem a física moderna, que é muito mais complexo num certo sentido. Né? Embora a matemática seja o elemento da física, a física é um processo quase que inteiramente teórico, né? Não depende muito da experimentação. Depende da experimentação, obviamente, em ambientes controlados, mas eu nunca mandei um foguete para Marte. Vou mandar meu primeiro foguete. Como é que eu consigo mandar o primeiro foguete se eu não tenho a experiência? Porque o pessoal que veio antes do Descartes, eles diziam o seguinte, mas para mandar um foguete, para conhecer, você precisa ter experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca mandei foguete nenhum? Mas eu mandei o primeiro. Então se você mandou o primeiro, você não depende da experiência. Existe um conhecimento racional que não é dependente da experiência, que para o Descartes está nos números. Percebam, senhores, esses caras do racionalismo, Descartes, Leibniz, Spinoza, Pascal, que são filósofos e matemáticos, eles estão tentando encontrar na matemática elementos que vão corroborar com a filosofia. Então, por exemplo, a gente vai ter no final, no terceiro ou no quarto bimestre, uma aula sobre Pascal. O Pascal, ele acredita ter provado matematicamente que Deus existe. Claro, todos eles eram cristãos, né? Eles estão ali no século XV, XVI, XVII, ainda não tinha acontecido o iluminismo, um monte de coisa não tinha acontecido, então eles estavam usando a matemática e a filosofia como elementos para tentar provar a existência de Deus, mas nessa tentativa de provar a existência de Deus, que ora era acertada, ora não, eles conseguiram criar um monte de coisa interessante, construir um monte de coisa interessante. Quase todas as bases da ciência moderna passam pelo Descartes, por exemplo. Depois veio Newton, obviamente, vieram outros pensadores, mas o Descartes ele é um pensador extremamente importante nesse sentido. Porque ele separou o conhecimento do objeto conhecido. Isso é muito louco. Para nós, isso é coisa normal hoje, mas há 500 anos atrás, isso era muito louco. Porque a gente achava o seguinte, para eu conhecer isso, eu preciso me apropriar disso. Descartes vai dizer, não, tenho o objeto,
e tem o conhecimento acerca do objeto, e essas duas coisas podem se separar. Isso, na época em que Descartes fez, era mágica, era uma coisa genial. Hoje não é mais, porque a gente tem a ciência e a física extremamente avançadas. Mas na época que esses caras fizeram isso, meu Deus do céu, era brilhante, era genial. Bom, senhores, derrubei o meu caderno. Vamos nos encaminhar para o final. Você pode conhecer, pensar nas consequências e tal. Tem os comentários de vocês aqui. Eu percebendo que 70% dos meus sonhos é como se eu estivesse caindo, blá, blá, blá. Tem os comentários aqui no chat. Professor, já ouvi dizer que quando sonhamos com uma determinada pessoa é porque ela está pensando em você. KKK. Será que tem alguma coisa a ver? Não. Essa é difícil, Jennifer, acreditar nisso. É muito difícil. Porque aí a gente já tem... com o Michael Jordan porque ele estava pensando em mim. Porque aí a gente Sonhei com gente que já morreu porque tava pensando em mim, já imaginou? Porque aí a gente ia ter que... Jennifer. Aí a gente ia ter que ir para um campo da metafísica, um campo da crença. Isso. Aí eu fiquei pensando, será que é realmente verdade? É uma hipótese. Teve uma hora que, acho que você falou, Bruna, não sei se foi você que... essa pergunta é idiota. Gente, não tem pergunta idiota. Idiota é não perguntar, tá? Façam perguntas mesmo. A ideia é essa, é promover o debate. É como vocês falam, né? Bugar. E a gente pensar, né? É legal pensar. O pensamento está tão em falta. A ideia é sair de mais uma aula de... A ideia é sair de mais uma aula de filosofia com a mente bugada, você duvidando até do seu nome. Essa é a ideia. Mas então, mas aí, correndo. Ó, pensa assim, Júlio, você... Perguntando por que meu nome é Davi. Não, mas ó, pensem assim, eu vou encerrar a gravação, mas pensem assim, o Descartes, ele só encontrou a verdade que ele procurava, que é essa verdade indubitável, do cogito, porque ele duvidou de si mesmo. Ele não duvidou só do mundo, ele duvidou de si mesmo também. Duvidar de si mesmo não é no sentido pejorativo, tá? Eu não vou conseguir. Será que as minhas opiniões, elas não estão sendo atravessadas por coisas que não as fundamentam? Lembra do elemento justificação? Por quê? Porque a gente está vivendo num tempo em que as pessoas acreditam em tolices, coisas idiotas, coisas que você fala, meu Deus, a gente está no século XXI e tem gente acreditando nisso ainda. Isso acontece, senhores, porque a gente perdeu a capacidade de refletir, né? Não é só para duvidar do outro, é para duvidar das minhas opiniões também. Será que a minha opinião ela é válida? Será que eu não estou indo com a maré? Será que eu não estou pensando nisso porque isso é o jeito mais fácil de pensar? A gente precisa se desafiar também, tá? Então, pensar é uma coisa boa. O mundo pode dizer para vocês que pensar é uma coisa ruim, mas não acreditem no mundo, porque o mundo que diz isso não está pensando. Tem um comentário seu aqui também, Débora. Não sei se a Débora está ainda, mas parabéns, professor, você acabou de tirar todo o meu sono. Eu estava querendo dormir agora à tarde. Não, dorme ainda. Quem sabe você tem um sonho bacana aí e tal. Se você descartar a Deus, você descarta a si mesmo. Vai sonhar com o professor num dragão. É tipo pesadelo, né? O professor Gilvan... Ô, Júlia, o professor Gilvan em cima de um dragão dando aula do Descartes, ela tentando fugir em outro dragão. Quem colocou aqui? Se você descartar a Deus, você descarta a si mesmo. Sem Deus, eu não existo. E se eu não existo, Deus não existe. Esse é o argumento do Descartes, exatamente. Esse é o argumento do Descartes, Luiz. Beleza, senhores, eu vou encerrar a gravação. Foi um prazer revê-los. Não é a melhor forma, né? Não sou tão fã assim da aula online, mas o que importa é que a gente teve aqui um momento de discussão interessante e que vocês falaram, que eu falei, que a gente aprendeu mais um pouquinho nessa tarde de terça-feira. Foi um prazer estar com vocês. Ô, professor. Encerrar a gravação. Fala, Davi. Eu queria agradecer que essa é uma das únicas aulas que eu presto atenção e que eu tenho o maior desempenho para aprender. Muito obrigado e tamo junto. Eu também. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou desligar a gravação, mas antes de qualquer coisa, se empenhem em todas as aulas, tentem aprender em todas as aulas. Sabe por quê? Porque a gente é pobre e é da quebrada. A gente não pode se dar o luxo de querer aprender uma coisa ou outra. Vamos aprender tudo o que a gente puder aprender para que quando a gente for aí para o mundão, para quando a gente for para o mercado de trabalho, quando a gente começar a falar, as pessoas pararem para nos ouvir. Então, assim, aprendam matemática, física, o que vocês puderem aprender e não deixem de aprender, porque, eu sou professor só de filosofia. O Descartes era advogado, matemático e filósofo. Esse sim é um cara inteligente. Foi um prazer, senhores, estar com vocês, tá bom? Muito obrigado, professor.